A graça e a paz a todos os irmãos. Melhor domingo, domingo maravilhoso, de paz, de tranquilidade. E a gente estamos aqui mais uma vez, vivendo em reino, em vida, do que Ele já habitou em nossa vida. Jesus de Nazaré. Meus irmãos, muitas igrejas que eu já andei, fala muito desse anticristo. O anticristo que vai vir, que vai dominar o mundo, que depois vai vir um Satanás de novo, ou seja, é um aliado do Satanás. Eles fazem isso para dar mais gente nos comércios, que eles dizem que é igreja, né? Mas nós que sabemos da graça, entendemos que aquilo dali é comércio. E eles falam muito do anticristo, né? E tem uma passagem na Bíblia que fala aqui também desse anticristo. Vamos ler. Antes de a gente ler, comentam, participe desse canal, inscreva-se, dê o like, toque no sininho, ajude cada vez mais o canal crescer, a gente cada vez mais se alimentar dessa maravilhosa graça que Deus já habitou na nossa vida. Amém? Então vamos ler. Se encontra em 1 João, capítulo 4. Vamos ler junto comigo? Versículo do 1 ao diante. Diz assim: Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provém os espíritos dos que se procede de Deus. Olha, preste bem atenção nessa palavra. Porque muitos falsos profetas têm. Jesus já estava falando isso aí em Mateus 24. Ele já falava isso aí em Mateus 24. Haverá falsos profetas e etc, etc. Mas isso aí é já outro estudo. Mas Jesus falou, falsos profetas. Falsos profetas têm saído no mundo afora. Versículo 2. Nisto você reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que o Espírito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Vou ler de novo 3. E todo espírito que não confessa esse Espírito de Deus, esse Espírito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Parou por aqui. Quantos anos já não foi feita essa palavra aqui? Quantos anos já não foi feito essa palavra aqui? Que já foi escrito essa palavra. Eles dizem que o anticristo está para vir, não é? Eu acho que cada um de vocês que andaram nesse sistema religioso diz que o anticristo está para vir. Sim ou não? É lógico que sim. E a Bíblia está dizendo aqui, ó. A Bíblia que está fazendo aqui mais uma vez eles serem mentirosos. Porque a Bíblia não está mentindo.
O anticristo já vivia no mundo. E o que é que significa o anticristo, Ferreira? O anticristo, meu querido, é aquele que não acredita, que nem a Bíblia está dizendo, que não acreditou e nem acredita que Jesus veio mandado por Deus, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e habitou o reino em vida dentro de nós. Ou seja, que nós vivemos hoje da graça. Vocês estão compreendendo essa palavra? Ele não fala que o anticristo está para vir, esses falsos mentirosos, esses falsos enganadores, esses pastores aí das igrejas, desses comércios aí, enganando a mente das pessoas. Mas olha o que é que diz o 4. Olha o que é que diz o 4. Filhinhos, vocês são de Deus e vencerão os falsos profetas. Quando está dizendo vencerão os falsos profetas, não seremos mais enganados. Porque o Espírito Santo não deixa a gente ser enganado por homem nenhum. Continuando. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tá vendo? Então, quando fala do anticristo, meus irmãos, minhas irmãs, tá falando naquela época, daquelas pessoas que não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus veio nesse mundo mandado por Deus, que Jesus era aquele que ia morrer na cruz, ia ressuscitar ao terceiro dia, e ia fazer um novo templo dentro de nós, que nós hoje não é daquela época, não é daquela geração, é outra geração que nós vivemos. Então Jesus estava dizendo, aliás, ele usando a boca do João, que morreu na ilha de Patmos. Ele estava dizendo que o anticristo já estava no mundo. Aqueles que desconfiavam, aqueles que torturavam os discípulos, aqueles que mataram Paulo, aqueles que mataram Pedro, aqueles dali era o anticristo. É a palavra que está dizendo aqui, não sou eu. Então quem achar uma coisa diferente, compartilhe, comente, fale alguma coisa. O que é que vocês entendem dessa palavra? Porque aqui está bem óbvio. Está claro, está evidente, está transparente. Está maravilhoso essa explicação aqui. Eu gosto muito de falar sobre o negócio de demônio, de Satanás, porque as primeiras armas que eles vão usar nas igrejas é isso. Para prender você num sistema religioso, onde Deus não se encontra. Como fala em Atos dos Apóstolos 17, 24 e 25. Deus não está nesse local, Deus está dentro de nós, mas lembrando que tem uma carne que ela luta contra o nosso espírito, ela não luta contra o Espírito Santo, ela luta contra o nosso espírito. Então cada vez que a gente der legalidade para a carne vai nos alimentar, vai fazer os desejos que a natureza humana quer. Não é o desejo que o Espírito Santo quer. Então, quem vive no Espírito Santo não é enganado por essas pessoas. Não é enganado por esse monte de anticristo que só o que tem aí é na igreja. Como também tem muitas pessoas inocentes. Então é isso, meus irmãos. Pare de ser enganado por essas coisas que eu passei, foi quase 6 anos, e como tem muitas pessoas que passou 12, 14, 15, 20 anos, essa palavra também é para você, irmão André, preste bem atenção nessa palavra, que o anticristo ele já vivia na terra, que a palavra está dizendo, ó, é a palavra que está dizendo, não sou eu não. 3. E todo espírito que não confessa a respeito de Jesus Cristo não procede de Deus, pelo contrário, este espírito é o anticristo a respeito da qual vocês ouviram dizer que veria e agora já está no mundo. Já está
Não é que ele vai vir, ele já está no mundo. Amém, meus irmãos? Pois mais uma vez eu agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade, por essa maravilhosa palavra, por essa maravilhosa graça. E é graça neles. Vamos com força de vontade para libertar essas pessoas que vivem no sistema religioso, porque só o que tem é muita gente inocente nesses locais. Só vão querer ler e entender o que o pastor, o que o ancião, o que o padre, o que o bispo, o que o presbítero, o diácono, o obreiro vão falar. Eles querem saber de cargos. Eles querem saber de autoridade, ser uma autoridade. Eu sou uma autoridade. Amém, meus irmãos? E é graça neles.